E aí, tudo nice com você? Bem-vindos a mais um Papo Reto. Nesse programa, eu vou trazer conteúdos que vão ajudar você a ser promovido na carreira engajando equipes. Eu sou a Nice e bora pro vídeo de hoje. Eu cuido de 4 negócios, 4 contas diferentes. E olha só, parei no final do ano para fazer uma reavaliação, para repensar a forma que eu ia conduzir o meu time, meus propósitos. E como a minha função hoje é liderar, a minha inspiração é isso, eu quero tentar fazer da forma mais estruturada possível. Então vamos lá. Todas as semanas seguintes, com acima de 100% na entrega, eu recuperei meu gap da primeira semana de 81,9. Gap é aquilo que a gente sabe que é o que eu fiquei de fazer, né, o que faltou. Então, ficou devendo. E o meu consolidado fechou em 102,6. Eu bati a meta. Cheguei projetando, não bater nada e bati. Perfeito, mas nós estamos falando de um negócio dentre 4 que você cuida. Vamos agora para o negócio 2. A gente falou aqui do primeiro tipo de negócio que ele é responsável, onde ele saiu de 81,9 com uma projeção dentro das 2 primeiras semanas de não entrega de meta. Ele se comprometeu, revisitou o método, colocou na prática, ele foi para 108,9, 104, 109,1, fechando o mês de uma projeção que não era de entrega de meta, com 102,6% de meta. Exatamente. Show! Bora agora para o segundo negócio. Vamos lá. Qual era o seu cenário dentro da primeira quinzena? Na primeira e segunda semana, nós entregamos 86,2. 86. Aí, a mesma coisa que eu fiz na outra operação foi tudo... Foi a metodologia aplicada em todas. Então eu tive que ter a disponibilidade de fazer com todo. Então, foi para de 86,2 na semana 1 e 2. Nós fomos para a terceira semana, 158%. 158%. Na quarta, fomos para 118,5, porque equilibramos os pratinhos, porque a gente tinha interesse em resolver um outro BO que estava em um dos outros negócios. Gente, olha só, Nice, que negócio apertado, menina. Foi 100,5. Mas entregou de um cenário de 86,2. A equipe... Meu Deus, eles ficam com uma garra, eles se sentem orgulhosos de verem em conjunto terem despertado esse sentimento em você. O ponto em comum é a metodologia desses 2 períodos. Sensacional. Bora agora pro terceiro negócio. Vamos lá. O terceiro foi o que eu disse que eu comecei bem. O melhor dos piores, né? Que foi com 90%. Tá. Depois, beleza. Na semana 1 e 2, 90. Na semana 3, 113. Na semana 4, 137. E na semana 5, 108. Nós fechamos em 112,6. Caramba, que incrível! Então, vamos para a última, que foi a pior, que começou o mês, eu falando assim, meu Deus, eu comecei devendo PA, eu comecei com um monte de problema, com caos, tudo. Tava radioativa a operação, de tanta doença que tinha. Chernobyl era a fichinha perto daquela operação, do jeito que ela tava. 67% semana 1 e 2. 67%. O que eu estava fazendo aqui? Semana 3. Depois que começamos com o método, alinhamento de compromissos. Eu vou repassar o seu compromisso para frente. A sua meta é essa. Você não pode ter medo dela. É esse o número que a companhia determinou que você entregue, e somado ao seu número, é o número de toda a equipe. Portanto, essa é a minha meta. E eu preciso, enquanto eu cuido do seu desenvolvimento, eu preciso pedir mais pro outro. Mas isso uma hora vai ter que acabar. Eu vou precisar equilibrar, porque senão aquele cara vai embora. Ele vai me deixar, que ele vai falar que ele não me aguenta mais. E eu preciso tanto dele como de você. É isso. Foi assim que na semana... Atribuir as responsabilidades. Isso, e deixar bem claro que não sou só eu, que tô ali no meio do negócio, que somos nós. 67,1, semana 1 e 2, foi para 121,7. 3 e 4. Depois nós fomos para 131. Tem um detalhe particular dessa operação, é uma das minhas colaboradoras desse momento. Ela foi na minha mesa umas 4 vezes me dar uma enquadrada e falou assim:
Ô, Carlos, vamos lá. A gente bateu 67% na primeira semana, a gente já fez 121 na segunda. E assim, agora a gente tem que acabar logo esses gaps, porque ainda não tinha acabado, né? Que lindo, nesse momento da quarta semana. Que a semana 1 e 2 foi 67, na 3 foi 121, aí a gente chegou na quarta. Aí eu falei assim, menina, eu já tô fazendo, eu tô diminuindo os gaps, eu tô fazendo tudo. Elas falaram assim, não, mas a gente quer que dê certo mesmo. A gente tá curtindo esse momento. Nossa. E olha só, Nice, eu fiquei... Puta, se eu jogar real com a equipe pra tirar os gaps tudo de uma vez, eu vou precisar que elas façam 130%. Será que elas vão chiar? Elas fizeram 131. Não. Caraca. Quer dizer, olha pra você ver como muitas vezes o líder de equipe coloca crenças limitantes. Sim, onde, na verdade, não deveria existir. O líder vive cheio de fantasma. Né? Então, acabar com esse fantasma aí. Incrível, Carlos. E aí? Aí nós fomos pra quarta semana. Foi 108. Foi 108, beleza. Já não tinha mais gap. Já tava dentro do negócio. Já tava dentro do 100%. Aí eu falei para as meninas que a companhia precisa entregar um incremento de 15,1% sobre a meta do 100. E que se nós fizéssemos isso, que a gente ia ter um ganho expressivo em faturamento e que isso iria ser revertido para elas num acréscimo de remuneração variável. Eu estou falando que eu sei o quanto que eu posso gastar de comissão. Eu tenho um budget, que é budget é o orçamento, tá, líderes? Eu tenho um budget, eu sei o quanto eu posso gastar, eu sei o quanto eu estou projetando gastar. E se eu tenho uma margenzinha e que isso vai me trazer, e eu vou falar para o meu gerente, mas agora eu vou assim, nice. Fui lá no meu gerente, ó, sobrou isso, e eu vou trazer isso. Ó, os 15%. O cara fala onde eu assino. Exato. Ele falou, tá bom. Só que assim, é vinculado ao atingimento. Então eu falei, beleza. Vou chamar a galera. Falei, meninas, é o seguinte, vocês me deram uma enquadrada, porque você tem que agir dessa forma, o bom humor e envolver as pessoas, sabe? Eu aderi a esse tipo de discurso. O pessoal, fulano me deu uma enquadrada aqui. Eu falei assim, não, tem que dar um jeito nessa situação. Aí ela foi lá, me desafiou, vocês bateram a meta, tenho certeza que ela convenceu todo mundo a bater a meta, já dando aquela moral pra pessoa que teve aquela iniciativa. Claro. Ele é líder lá no meio do time, e você precisa cuidar disso. Da saúde do seu time. E quem cuida é quem tá lá no meio. Então, é a saúde de ambiente, que é a tóxica, que pode fazer um Chernobyl lá dos 67% dessa equipe na primeira semana 1 e 2, e que chegou a 131 em um salto de 2 semanas. É irrisório para a companhia. O valor que a gente ia trazer comparado ao quanto a gente ia gastar. Aliás, quanto a gente ia gastar comparado ao quanto a gente ia trazer. Então, foi simples de ter o sim. Olha a mudança do mindset aonde me levou. Já imaginou você também vivendo uma situação assim? Mesmo que você não tenha um cenário negativo de pessoas desmotivadas, como era o caso deste coordenador, imagina se você consegue melhorar ainda mais os teus resultados. E mais do que melhorar, né? Sustentar as entregas mês após mês. Meu nome é Fábio, eu sou professor de língua portuguesa e inglês e coordenador pedagógico na rede estadual de ensino. Uma coisa que eu aprendi fazendo parte do NICE Team, com a gestão, né, evidentemente da NICE, foi de que eu preciso sempre ser um líder que não só é confiante, né, nas suas próprias capacidades, mas também que exala essa confiança para os meus liderados. Então, fazer parte do NICE Team sempre foi para mim fazer parte de um time que todos confiavam uns nos outros e que nós sempre fomos orientados para resultado. E é isso que eu trago até hoje na minha prática como gestor pedagógico, na minha prática como professor. Os meus professores, né, que estão sob a minha gestão, eles precisam confiar em mim. Eles precisam confiar que as metas podem ser atingidas. E isso aí é um traço de um líder, de um coordenador, de um gestor que fez parte do NICE Team. Então, essa foi a maior contribuição que a NICE me deu. Sempre pude confiar nela, sempre pude confiar de que ela estava orientando a equipe e orientando o time para resultados, e resultados sempre melhores, né, em todos os âmbitos da nossa vida. Estou aqui para falar para vocês de uma pessoa maravilhosa, que é a NICE. Trabalhei com ela em meados de 2008 até 2013. Ela chegou num momento de turbulência da minha vida profissional
E ela chegou para mudar. E ela realmente mudou tudo. Ela veio com novas ideias, ela veio mostrando como realmente se trabalha com pessoas. Então, eu trago para minha vida hoje, tanto pessoal quanto profissional, tudo que ela me deu de presente. Realmente foi um presente que ela me deu. Mas eu não vou negar não que ela tinha um excelente time, que se chamava Nice Team. Era realmente um time que fazia diferença. A gente quebrava vários icebergs. Atingíamos todas as metas que estipulavam pra gente. Realmente ela é diferente. Eu não tenho como falar da Nice sem se emocionar e falar o quanto ela é importante na minha vida. Ela chegou num momento muito importante da minha vida, que foi bem no nascimento do meu filho. E assim, só tenho pra falar dela coisas boas. E vai uma dica. Quem trabalha com ela ou pretende trabalhar com ela, aproveita. Porque ela tem muito a somar nas nossas vidas e na vida de vocês também. Inclusive, quando a Nice chegou na nossa operação, ela veio com toda aquela energia que provavelmente vocês conhecem. Ela veio realmente para mudar. Nós éramos líderes lá, né? Eu era supervisora na época. E aí o que acontece? Eu tinha muito foco em resultado, como até hoje tenho, mas hoje com alguns diferenciais. Mas antes eu era muito bitolada em resultados, em planilhas, enfim, apagava incêndio. Todos os dias estava apagando um incêndio diferente. Daí a Nice chegou inovando tudo, mudando tudo. O pessoal pensou, o que ela está fazendo, né? Muitos estranharam, mas depois aplaudiram de pé. Ela chegou com novos métodos de bater a meta semanal, mensal, enfim. Ela veio revolucionando. E eu amei aquilo, né? Porque aquilo me contagiou de verdade. E hoje eu acompanho o trabalho dela, apesar de fazer muito tempo, foi em 2013, tem mais de 6 anos, mas eu acompanho ela de perto. E hoje, com o método que ela está aplicando, de verdade é magnífico. E eu tenho certeza que se vocês acompanharem o trabalho dela, e os que têm o prazer de trabalhar com ela, aplicar isso na sua vida profissional e também pessoal, vai fazer um grande diferencial na sua vida. E eu já estou aplicando, sem nem ao menos trabalhar com ela, porque eu acredito em tudo que ela me ensina e tenta passar para todo mundo. Olha só o que mais pode acontecer quando você tem um mentor à sua disposição, que te mostra a rota certa, que tira você do caminho que você não está fazendo tão corretamente, porque você está inserido no problema, né? Quem está de fora tem um olhar diferente. É por isso que existe uma mentoria, porque o mentor, ele praticou, ele vivenciou aquilo que você vivencia hoje, e eu vou conseguir te dizer exatamente o que você deve fazer, te dando todo o direcionamento que você precisa para se desenvolver como líder, como um profissional e até mesmo na sua vida pessoal, né? Você conseguir equilibrar esses pratos. Imagina só o ser humano que você se torna. Então, toda forma de aprendizado é muito bem-vinda. Eu era um operador que, tipo assim, pra mim nada tava bom. Tudo tava ruim, não tava de acordo, o que não saía como eu queria, pra mim estava errado. Eu fui me ensinando a ver as coisas diferentes. Se isso tá ruim, eu não vou reclamar do que está ruim. Eu vou ver o que eu posso fazer para poder melhorar. Então, assim, isso também ajudou muito na minha vida pessoal, na minha vida social, tudo isso, pessoal. Então, assim, é um projeto que a gente pega assim, abraça e agarra a causa e vamos pra cima. Pensei em desistir diversas vezes, ele me ajudou no meu trabalho. Eu comecei a ver as coisas diferentes, eu comecei a acreditar em coisas diferentes e isso me ajudou a subir um degrau de cada vez. A gente enfrenta desafios todos os dias, tendo que bater meta, tendo que conseguir atingir os resultados que são almejados pela companhia, assim como a satisfação do cliente, do consumidor final e afins. Essa tarefa árdua da liderança, de conseguir lidar com todos esses desafios, dando as diretrizes corretas para os liderados, é onde entra a diferença da metodologia no trabalho de gestão. Eu era um supervisor e através do sucesso da aplicação desse conceito, né, das pessoas sendo movidas em prol de um propósito, de bater sucessivamente 12 meses a meta da companhia. Um feito que até então era inédito, que as pessoas ainda não tinham conseguido sustentar dessa forma. Mas com muita fé, muita perseverança e muita inteligência estratégica, nós conseguimos aplicar vários frutos se difundiram dentro
dentro da companhia, como supervisores que foram promovidos, né? Operadores que se tornaram supervisores promovidos, supervisores, no meu caso, eu, um supervisor que foi promovido a coordenador, participei de um projeto interno da companhia, apliquei inteiramente a metodologia no momento da minha apresentação, e é justamente o que eu entendo que é a minha leitura dentro desse resgate da essência da liderança, que é inspirar, que é movimentar, que é fazer o negócio acontecer como profissional, inclusive como ser humano, porque uma coisa acaba agregando para outra, mas enfim. E eu devo muito a tudo que eu aprendi com a NICE e com esse conceito totalmente importante que deve ser muito visto pelas empresas. Estou aqui para falar um pouco sobre a metodologia desenvolvida pela Helenice. Falando pessoalmente, me desenvolveu como profissional. Trabalho ainda com atendimento, hoje num contexto diferente, trabalho para uma empresa de tecnologia, faço gerenciamento de contas, e muito do conceito que eu aprendi sobre atendimento, hoje sendo gerente de relacionamento de contas digitais, eu aplico. Muito daquela resiliência necessária, daquele conceito do bom atendimento, e o reconhecimento, a presteza, aquilo tudo que a NICE fez comigo como profissional me fortificou, né? Me fiz um profissional melhor. Me fiz um profissional mais atento, me fiz um profissional que, por mais que não exista, de repente, um reconhecimento da liderança, em algum momento aquilo já foi fomentado e eu já acredito no meu potencial. Eu acredito muito no meu potencial, acredito muito no potencial do projeto. As duas pessoas que estão à frente disso são gigantes, né? De quem conhece, a Helenice sabe, é uma pessoa extremamente enérgica, bem como a Kitty. São duas profissionais ímpares, com experiência miliano, uma informalidade muito gostosa, um conceito de trabalho inovador, uma vontade que diferencia, uma fé no negócio que faz com certeza a diferença. Então estou aqui para elogiar, para homenagear e para dizer que eu sou um fruto desse trabalho e que eu sou muito grata, inclusive. Obrigada, NICE. Fiz um vídeo recente falando da metodologia e estava todo como coordenador de operações. Eu vim aqui para dizer para vocês que eu alcancei novos patamares. Eu tive uma promoção, né, da coordenação para a gerência, pulando a etapa inclusive de gestão, que é um fluxo natural. Justamente porque eu tenho trabalhado a questão da metodologia e queria dizer para vocês, né, do quanto ela é importante, do quanto ela traz resultados. Eu sou a prova viva, né, do que aconteceu. Né? Então a gente trabalhando, aplicando esses conceitos no nosso dia a dia, nas nossas operações, tanto que no vídeo anterior eu falava para vocês que eu faria questão de aplicar dentro das minhas operações essa preocupação com a pessoa, com o desenvolvimento, com replicando esse conhecimento, e desenvolvemos pessoas dentro das nossas equipes. Essas pessoas também foram promovidas, né, galgaram cargos de liderança, e a empresa, né, olhando também para o meu trabalho, para a equipe, decidiu então me promover do cargo de coordenador para gerente de operações. Então eu quero colocar para vocês de forma concreta, né, essa minha promoção, que é fruto de um trabalho que tem um conceito muito sólido e que, acima de tudo, de resultados. Né? Então eu estou aqui para dar esse meu testemunho. Sou muito grato, né, à NICE, a esse processo, essa metodologia que ela tem procurado aplicar e repassar a todos. Então vale a pena. Só queria dizer que estou muito feliz com a promoção e quero dizer para vocês que, mais que comprada a ideia, e satisfeito porque só trouxe benefícios. É claro que nem tudo é flores, mas posso te dizer que o objetivo ele foi alcançado, né? De forma sólida, concreta, estruturada. Nice, parabéns mais uma vez e quero continuar crescendo cada vez mais e mais, aplicando o seu conceito, a sua metodologia, os seus ensinamentos dentro da minha vida pessoal, da minha vida profissional, e todo mundo, né, da nossa equipe lá, por exemplo, de alguma forma foi promovido. Então todos estão felizes, assim como eu estou, porque realmente traz um benefício muito grande para minha vida, para a vida da equipe, para o negócio. Tá bom? Sucesso! E até a próxima, já falando de um novo cargo, se Deus quiser. Abraço! Hoje trabalho como analista de processos e trabalhei com o público durante mais ou menos uns 6 ou 7 anos da minha vida. E trabalhei com a NICE mais ou menos 1 ano e um pouquinho aí. E tive a oportunidade de experimentar esse projeto que a gente aprendeu com ela. Eu posso dizer que no começo, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e também bastante insegura. E isso, quando você trabalha com o público, acaba te atrapalhando um pouco, porque você sempre precisa trazer credibilidade naquilo que você está falando, naquilo que você está explicando, naquilo que você está mostrando.
E eu procurava ter esse jeito, assim, só que às vezes eu não sabia exatamente como me expressar, como fazer, como falar. E ao trabalhar com a NICE, eu tive muitas experiências de feedbacks positivos, de orientações, de treinamentos voltados para isso, que eu acho que me fizeram aperfeiçoar bastante meu jeito. Eu me lembro muito bem que ela é uma pessoa assim, que você se sente à vontade para você conversar. E quando você tem um gerente que você se sente bem para pedir um feedback, não esperar que ele venha aplicar um feedback em você, eu acho que isso faz toda a diferença. E eu lembro que eu me senti muito à vontade um dia para conversar mesmo e perguntar o que você acha de mim enquanto profissional e o que eu poderia melhorar. E você pode dizer que se eu chegar para o meu chefe e falar isso para ele vai acabar comigo, vai me dar um monte de apontamentos, vai entender isso de uma maneira errada, porque eu sei que na maioria das vezes é isso que acontece. Mas tendo ela naquele momento, não como minha gerente, mas como alguém em quem eu poderia pedir uma orientação profissional, como um coach mesmo, eu encontrei direcionamentos e pontos de vista que eu não tinha sobre a minha própria pessoa. Então, por exemplo, ela me mostrou muito assim que eu tinha uma capacidade muito maior do que eu poderia imaginar e principalmente que eu poderia sim ter mais pulso firme naquilo que eu fazia, ter mais determinação e olhar as coisas por outro ângulo. E eu acho que isso fez bastante diferença. Eu me tornei uma pessoa muito melhor profissionalmente falando. Eu consegui evoluir e desenvolver os meus pontos, porque ela me apontou sim os meus pontos de melhoria, e não aquilo como defeitos e falhas e pontos negativos. Mas ela me apontou assim, olha, existem coisas que dá pra você melhorar, como por exemplo, e ela citou aquilo que eu precisava. E aquilo eu peguei pra mim, não de uma forma negativa, mas realmente como algo que eu poderia evoluir. E realmente, depois de mais ou menos 6 meses que a gente teve essa conversa, meus resultados melhoraram. Eu posso dizer que assim, eu participei de processos seletivos, eu fui aprovada, eu cresci de cargo, mas eu acho que antes de você pensar no crescimento de cargo, no crescimento que você pode ter tido profissionalmente, acho que o maior crescimento que eu tive foi pessoal, porque hoje eu tenho uma confiança naquilo que eu vou fazer e eu consigo transmitir isso com clareza para quem estiver trabalhando comigo. Então, eu acho que isso me aperfeiçoou muito. Hoje em dia, você pensar que você pode ser o número 1 ou algo assim, para muitas pessoas pode parecer assim, até parece, isso é para outras pessoas, não é para mim. Mas na verdade não. O que você tem em você que você pode melhorar? Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes não adianta uma autoanálise. Às vezes você precisa sim que você converse com alguém e essa pessoa te direcione. E se for o seu gestor, se for o seu coordenador, que seja alguém que você conhece, que você confia, é melhor ainda, porque é uma pessoa que está convivendo com você o dia a dia. E assim, acho que hoje ela vai apresentar esse curso, né, para vocês. E eu acho muito interessante que você pegue essas aulas, esses conteúdos e tente aplicar realmente a tudo aquilo que você já faz. Não há nada que você está fazendo hoje que você não possa fazer melhor amanhã. E isso vai fazer muita diferença no seu trabalho e na sua vida. Espero que vocês assim tenham uma carreira de sucesso e aprendam bastante, porque assim, o conteúdo é ótimo. As pessoas que vocês vão lidar agora são pessoas maravilhosas e vocês vão ver que quando você se abrir para ter esse conhecimento pessoal, a sua vida profissional vai melhorar, ela vai evoluir, mas principalmente você como pessoa vai melhorar e evoluir bastante. Um projeto de extrema importância. Primeiro porque atuando com pessoas, né, diretamente com pessoas nesses últimos 18 anos, eu entendo que é fundamental você entender as pessoas e direcionar as pessoas da forma correta. Não dá pra gente tratar as pessoas como simplesmente um número e colocar todo mundo na mesma situação. Então é importante conhecer e direcionar cada um para o seu devido desempenho, para a sua devida habilidade, né? E esse projeto que a NICE está à frente é super bacana. E com certeza essa metodologia agregou bastante também no meu dia a dia, né? E faz toda a diferença, porque é cuidar de pessoas. O resultado são pessoas que fazem. Então a gente precisa entender essas pessoas e direcionar. Pode ter certeza que fez toda a diferença na minha vida. E tive a oportunidade de trabalhar com a NICE por 3 anos. Foi quando conheci o método de trabalho.
Nesse período, aprendi a ter uma visão macro do negócio e a ter o olhar de dono. Entender que cada ser humano é diferente e que para atingirmos e desenvolver as pessoas, temos que conhecê-las. Trabalhar com feedbacks construtivos, mostrando onde temos que melhorar. E também mostrar a importância e o papel de cada um para que possamos atingir e superar os desafios e objetivos propostos, primeiramente pessoais e profissionais. Tivemos diversas pessoas que tiveram um crescimento profissional de operador para assistente de supervisão, para supervisão, supervisor que virou coordenador e assim vai. Sou grata a todos os conhecimentos passados e sei que por isso sou a profissional reconhecida e com uma recém-promoção na empresa que trabalho hoje. Eu era supervisora e passei no processo interno para coordenadora de operações. Trabalhei por 6 anos como teleoperador. No começo fiz aquele treinamento trivial, como qualquer pessoa normal, apenas para bater metas e cumprir o seu dia de trabalho. Isso aí fiz por aproximadamente 1 ano, quando entrou em nossa operação uma nova gerente de nome Nice, e que viria por tudo por terra o meu pequeno aprendizado e passando por uma nova etapa em minha vida. Ela nos preparou para atender os clientes de forma humanizada, como se nós fôssemos aquela pessoa do outro lado da linha que está tendo uma dificuldade. E isso fez com que eu, não só eu, como toda a operação, batêssemos as metas e desafios com menos tempo durante o mês. Isso foi a melhor coisa que nos aconteceu. E tenho certeza que todas aquelas pessoas da nossa operação têm o mesmo pensamento que o meu. Você tem que ser humano com a pessoa e não ser apenas um robô falando. Isso foi feito pela Nice, com muito carinho e muito amor. Eu tenho todo apreço por ela. Façam parte desse time que vocês não vão se arrepender e vão ter cada vez mais sucesso em sua nova empreitada. A metodologia, ela tem um intuito, ao meu ponto de vista, de formar profissionais de atendimento cada vez mais qualificados e melhores. Para mim, ela foi divisor de águas até mesmo nas minhas metas. E a metodologia, ela além de me trazer resultados, ela me trouxe também muito conhecimento, muita forma de abordagem, um contato mais humanizado. E eu espero que nós possamos, aí, de uma forma geral, poder trazer o melhor que há dentro desse projeto para muitas empresas e atingir, assim, patamares inalcançáveis. Conheci esse método através da Nice, que além de ser minha gerente, era uma formadora de líderes. Isso que mais me chamava a atenção em sua liderança, sua capacidade em desenvolver pessoas. Ser #1 é aprender ensinando, compartilhar experiências na prática de como ter uma boa performance no atendimento direto ao cliente. Fica a dica para que não fique só na teoria, coloque na prática todo o ensinamento passado. Com esse método, fui reconhecida e promovida na empresa por 3 vezes. Auditora, assistente de supervisão, analista back-office 2.0. Dica de sucesso é traçar uma meta na sua carreira profissional, respeitando cada degrau que for preciso passar para alcançá-los. Tive a oportunidade de subir de cargo direto para a supervisão, mas respeitei as etapas de aprendizado, ou os degraus. Até mesmo para eu me certificar se era o que eu realmente queria, sem precisar olhar para trás. E vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência no projeto. Vi o quanto ele pode influenciar positivamente as pessoas, o quanto ele pode ajudar no desenvolvimento, o quanto ele pode ajudar no crescimento profissional. Eu comecei como operador de telemarketing e atualmente estou como analista de BI. Parte do meu desenvolvimento profissional se dá justamente ao projeto. E conheço pessoas que se tornaram supervisor, coordenador. Eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês que estão participando ou que vão participar do projeto. Creio que ele tem muito para agregar na vida de todos. E ainda que o seu desenvolvimento não venha na empresa ao qual você está, ele pode vir em outra empresa. Então é um método que possibilita você de bater a meta em 1 mês.
mesmo saindo de um cenário de meses de não entrega. Foi o que aconteceu comigo. Eu virei o ano, muito do que é comum, né, até mesmo na nossa cultura, mas é teoria de você traçar as metas, os planos e ficar só no papel. Eu que resolvi partir para a prática. Eu tive a oportunidade de participar de uma série, né, que aconteceu numa sala virtual, numa masterclass, foi muito legal, junto com as meninas e com outros líderes. Aquilo me fez despertar de novo a paixão em ser líder, e eu apliquei o método ali que eu já conhecia. Eu quero reforçar, porque há 2 anos atrás eu fui promovido para coordenador, para supervisor, mas na liderança direta de equipes eu fui durante 7 anos, e aí eu tenho recentemente esses quase 2 anos aí como coordenador de operações, e eu já me sinto hoje parte do nível estratégico, no momento em que eu já começo a vislumbrar a minha chance de ser gerente, minha oportunidade de gerenciar uma conta, porque algo que eu achava que eu não seria capaz de fazer, que foi o que aconteceu inclusive nesse mês, num cenário de não entrega, eu apliquei o método que é o método de repetição, de você aplicar os feedbacks corretamente, de você ter a inteligência emocional devida, de você engajar a todos num propósito, de você fazer a diferença na vida das pessoas, proporcionando para elas conhecimento, você proporcionando para elas oportunidades dentro da empresa, ou seja, criando de fato um propósito para ela estar ali. Só que o problema é que todo mundo sabe o que precisa ser feito, que é bater a meta, mas as pessoas não sabem o como isso precisa ser feito, que é os passos do 7 de 30 vão justamente auxiliar. Foi o que aconteceu comigo. Eu passei a trabalhar os quartis da forma que precisa ser trabalhada, dando atenção devida para cada um dos quadrantes, né? E o quanto você também pode criar expectativa de evolução dentre cada um dos quartis, né? Porque a gente sabe que o último quartil, embora todo mundo fale dele, porque lá estão concentrados os absenteístas, os problemas, né? As pessoas, o quarto quartil, ele é o fim, ele é a consequência de um trabalho que não foi feito lá atrás, quando a pessoa entrou, quando ela produzia, porque ela tinha um entusiasmo, um encantamento, e ela deixou de ter. E aí, quem sofre no final? É o cliente final, porque ele tem um péssimo atendimento, e é justamente essa imagem que a gente precisa reverter como gestores. A gente tem a responsabilidade de treinar as pessoas, de colocar as pessoas no outro patamar, para que elas possam trazer o cliente, né, de volta, que é o caso que eu faço retenção, ou vender serviços para eles, estendendo o relacionamento, iniciando um relacionamento. A gente, pelo atendimento, a humanização, porque por mais que a gente evolua na inteligência artificial, por mais que a gente consiga evoluir também na realização dos processos cada vez mais inteligentes, né, cada vez mais dinâmicos, o ser humano ele ainda continuará essencial. Então a gente não pode desistir de continuar estruturando através das novas culturas, porque o mundo mudou desde quando o call center foi instituído. Aquela galera lá que trabalhava num ritmo, ele foi totalmente alterado a partir dos padrões culturais que foram estabelecidos na sociedade. O problema é que a liderança ela não parou para analisar isso, e pessoas como a Kit e a Nice, elas têm esse objetivo de trazer essa visão ampla, que agrega valor diretamente para os negócios e por consequência, para os profissionais que se dedicam em fazer toda a diferença. Nos meus resultados de uma primeira semana, segunda semana de não entrega, e que projetava 80%, eu cheguei no final equalizando as minhas metas numa média de 110% no atingimento. A gente não morreu na praia, como muita gente se frustraria estando na minha situação na primeira e na segunda semana. O mês de janeiro, ele teve 5 semanas no meu cálculo de faturamento, e eu consegui, junto com o meu time, aplicando o método em 3 semanas, bater a minha meta, reverter o cenário. A companhia está já enxergando o nosso trabalho de uma forma diferente, vendo que realmente não foi uma situação atípica, movida por bases, por estratégias de planejamento. Elas são importantes na sua composição, mas o fator humano, ele é fundamental, e é isso que eu aprendi pra caramba, e eu acho que é importante a maior parte das pessoas também aprenderem. Minha apresentação de resultados foi um sucesso. Eu recebi a mentoria da Nice um pouquinho antes, um dia antes de fazer a apresentação, falei os pontos, ela me preparou, ela soube me mostrar os 7 passos para entregar a meta em 30 dias. Eu consegui, eu pratiquei em janeiro, eu estou praticando porque é um método de repetição. Esse livro aqui, O Poder do Hábito, ele me fez pensar muita coisa. Quando você faz um método de repetição, leia nele também, porque ele ajuda você a entender isso. Você vai mudando a sua forma de processar o seu cérebro para um determinado comportamento. Só que agora você vai mudar, né, o seu comportamento, a sua postura, trazendo você. E esse livro aqui, O Poder do Hábito, ele explica pra gente que quando a gente se propõe a mudar determinados comportamentos, a gente tende a ter resultados diferentes. Então, se a gente está fazendo as coisas dentro de um método bacana, que está nos transformando positivamente, a gente deixa de fazer, a gente vai voltar para as velhas práticas. Então, eu deixei de fazer, eu deixei de praticar algo que eu conheci e que dava certo.
E aí eu passei a ter resultados diferentes. Eu fui para um cenário de um semestre de não entrega e que hoje eu me edifico como profissional e me recupero graças ao que eu tenho aprendido no meu desenvolvimento pessoal. Então isso é se preparar para um patamar diferenciado. Eu aprendi isso no nível de supervisão, eu consegui coisas para o meu time, para mim. Naquele momento eu me tornei um coordenador, eu passei a ter outros líderes para fazer a gestão e imerso no estresse, em diversas variáveis. Em algum momento eu deixei de lado aquilo que eu já sabia, mas hoje eu tenho total noção do quanto isso é importante. Eu vejo o quanto isso vai representar na minha remuneração variável, eu sei quanto isso está representando na minha autoestima como líder, porque ter autoestima é fundamental para a liderança. Se você for um líder, os céus ouvido o azar, um coitadinho, certamente você não será bem visto, nem pelos seus liderados, nem tampouco pelos seus pares, e muito menos pelos seus chefes. Fica a dica. E aí eu vou colocar aqui para vocês o crescimento de CPC, que é contato com a pessoa certa, né, o cliente que você tem possibilidade de fazer a tua oferta, a tua abordagem, né, e concluir com o objetivo alcançado, que pode ser uma venda, uma promessa de pagamento no caso de cobrança, ou no meu caso uma retenção. Eu vim com a minha contribuição dentro desse processo. Nada, absolutamente, seria possível de acontecer se eu não tivesse promovido junto das minhas pessoas uma mudança de mindset num comportamento, aplicando o método, que foi uma evolução de tempo falado, que foi uma evolução de tempo produtivo, que são essas duas linhas que vocês estão vendo. Olha o resultado do trimestre, eu alcanço o meu maior pico. São 4 pilares que sustentam o engajamento extremo da equipe: superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas a promoção que você conquista a partir do engajamento extremo da sua equipe fica.